Irmãos, nós estamos hoje falando sobre a Páscoa. Hoje pela manhã, nós tivemos o nosso culto aqui. E nós falamos um pouco sobre a Páscoa. Já faz 7 anos que eu sou pastor dessa igreja. 7 anos que eu e a Simone fomos transferidos para Passo Fundo e estamos aqui. E faz 7 anos que na Páscoa eu prego sobre Páscoa. Eu falo sobre o significado da Páscoa, sobre o simbolismo da Páscoa, sobre a heresia que acontece na Páscoa, sobre a idolatria que nós cometemos na Páscoa. E todos os anos nós falamos. Então eu tenho certeza que grande parte dos irmãos que estão aqui sabem decore salteado o que é Páscoa. Mas Deus sempre traz algo novo para a nossa vida e para o nosso coração. Porque a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Pelo contrário, ela se renova em nossa vida a cada dia. Não é a palavra que é renovada, que é reescrita, não. É ela que é renovada na minha vida a cada dia. E todos nós sabemos o significado de Páscoa. Páscoa, ela vem do hebraico Pesach. Pesach significa passagem. Passagem, a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito para a libertação. A passagem da escravidão para a libertação. O Pesach. Então o Pesach, que é Páscoa, ela acontece nesse momento, nesse período, em que o povo ele é liberto do cativeiro do Egito. Por 400 anos mais ou menos, eles estão lá, já a terceira geração, nascendo dentro do Egito, e eles estão lá, e eles então vão comemorar, fazer a primeira Páscoa deles. E é nesse momento então, na Páscoa, que Deus decide libertar o povo, e que Deus decide, através da Páscoa, trazer então a libertação do povo hebreu, certo? E fazer eles livres. Mas o que isso tem a ver conosco hoje? O que a Páscoa tem a ver com a morte de Cristo? O que a Páscoa tem a ver com Jesus Cristo? E o que a Páscoa tem a ver com esse culto aqui hoje? Então nós vamos tentar falar um pouco sobre isso. Mas eu preciso que você se concentre muito nessa palavra hoje, para que você possa entender. Porque às vezes nós não conseguimos entender algumas coisas. Por quê? Porque na hora do culto a gente vai atender telefone. Irmão, culto, na hora do culto, o telefone tem que estar no modo avião. Quando toca o telefone, você não tem que sair atender o telefone lá fora. Porque esse momento é o momento do Senhor Jesus falar com você. Tudo pode esperar, a não ser que você esteja com a pessoa no hospital, doente, precisando, recebendo uma notícia. Aí você bota no silencioso. Mas às vezes o telefone toca no meio do culto e os irmãos saem. Alô, alô, ei, já só um pouquinho, estou no culto. Faça isso. Aqui é o lugar de Deus falar com a gente. Aqui é o lugar de Jesus estar com a gente. Esse lugar é santo, esse lugar é sagrado. Deus tem algo para nós aqui nessa noite, que pode mudar a nossa vida, que pode transformar o nosso coração, que pode curar-nos. Então não deixe que nada tire a sua atenção dessa palavra aqui nessa noite. O que é a Páscoa para nós? E o que é a Páscoa para o mundo? Quando nós falamos de Páscoa, para muitas pessoas, a Páscoa ela pode ser um mero feriado. Pode ser um dia de se comer peixe. O que é a Páscoa? A Páscoa é o dia que só se come peixe. Páscoa é o dia que nós não precisamos trabalhar, estamos de feriado. Páscoa é o dia que nós comemoramos então a ressurreição de Jesus. E a grande maioria das pessoas, porque o nosso país, ele é considerado um país cristão. A grande maioria das pessoas do nosso país, independente da religião que elas professam, elas entendem que a Páscoa é a comemoração da ressurreição de Jesus Cristo, da morte e da ressurreição de Jesus. E isso é algo que sabido por todos nós. Mas o que a Páscoa realmente é na nossa vida? Porque nós temos algumas culturas que nós
trazemos para a Páscoa. Por exemplo, na sexta-feira santa, só se come peixe. Aonde que na Bíblia diz que na sexta-feira santa tem que comer peixe? Aonde que Jesus determinou isso? Aonde que Deus determinou que na sexta-feira não se come carne? Não foi Jesus que determinou isso, foi a Igreja Católica que determinou isso, né? E aí tem uma história, que eu não sei como é que é essa história, faz muito tempo que já que eu falei e preguei aqui, né? Que os padres de Roma, eles tinham uma grande frota de navios, pesqueiros, e aí eles precisavam então alavancar um pouco esse comércio, e eles pegaram a sexta-feira santa e colocaram, olha, sexta-feira só se come peixe, e nós, como gostamos de uma cultura diferente, a gente se adapta a essa cultura, e hoje no Brasil inteiro, no país inteiro, no mundo inteiro, sexta-feira só se come peixe, uns ou outros comem carne, e tem pessoas que se elas comerem carne, elas acham que estão pecando, mas a Bíblia em momento nenhum diz que sexta-feira só se come peixe, ela não determina isso, isso faz parte de uma cultura, que talvez nós ouvimos dos nossos avós, dos nossos pais, dos nossos bisavós, talvez uma cultura que nós estamos trazendo há anos sobre a nossa vida, e nós simplesmente seguimos essa cultura, mas nós nunca buscamos na Bíblia, se ela realmente é verdadeira ou não, e ela não é verdadeira. Pastor, eu só como peixe na sexta-feira, amém, eu comi peixe na sexta-feira, comi uma tainha bem assadinha, coisa boa, mas eu como peixe toda semana na minha casa, uma vez por semana eu como peixe, mas se não tivesse peixe na sexta-feira, eu ia comer carne, se não tivesse carne, não ia comer nada. Nós trazemos culturas, e nós somos influenciados por elas. Quando nós nos mudamos de estado, e nós temos irmãos aqui que são oriundos de outros estados, eles vêm para o Rio Grande do Sul, e muitos deles acabam assumindo e tomando uma postura, e assumindo um costume. Qual é o costume? Tomar chimarrão. Muitas pessoas vêm de fora e chegam no Rio Grande do Sul e passam a tomar chimarrão, porque chimarrão é uma cultura. Nós chegamos na igreja, às vezes tem irmãos tomando chimarrão. Nós chegamos no local público, às vezes tem pessoas tomando chimarrão. Talvez para algumas pessoas olharem alguém tomando chimarrão, meu Deus, que falta de educação, né? Tomando um chimarrão, mas faz parte da cultura. E é muito comum você chegar em qualquer lugar, num restaurante, num bar, no mercado, em qualquer lugar, e ter alguém tomando chimarrão, e a pessoa vai oferecer chimarrão para você, e todo mundo participa da mesma baba, e está tudo bem, está tudo tranquilo, a gente não bebe água no mesmo copo, mas chimarrão é diferente, faz parte da cultura. Então a cultura, ela nos influencia, da mesma forma como se nós fôssemos para um outro estado, nós também pegaríamos um pouco da cultura daquele outro estado, e isso é normal, isso é comum, porque a cultura, ela vai nos influenciar. Nós temos paulistas aqui no nosso meio, que já falam tchê, né? Nós temos cariocas no nosso meio, que se vestem uma pilcha meio carioca, né? Nós temos pessoas do nosso meio que elas se adaptam. Teve um carioca, quando nós fizemos aquele encontro aqui na Semana Farroupilha, ele veio pilchado café de chaleira, obrigado Rafa, ele vem de garucho, né? O negócio foi sensacional, gente, chapéu mineiro, né? Camisa carioca, bombacha, aí eu dei uma faca para ele, para ficar um pouco melhor, ele botou uma faca atravessada, né? E de tênis, estava sensacional. É a cultura, irmãos. Nós nos adaptamos à cultura. E por que eu estou enfatizando tanto isso para nós? Porque eu preciso que você entenda que a cultura nos influencia. Quando nós vamos para o Egito, nós temos um povo que está há 400 anos escravos no Egito. Eles são escravos lá. 400 anos, no mínimo 3 gerações já nasceram no Egito. Então, quem veio para o Egito, muitos deles já morreram.
por idade, por enfermidade, e pessoas já nasceram no Egito. E a Bíblia fala que o povo, os hebreus no Egito, eles iam se multiplicando e se multiplicando muito. Muitas gerações nascem lá. E quando eles nascem no Egito, é muito comum o quê? Eles serem influenciados pela cultura egípcia. Porque a cultura egípcia era algo que estava no meio deles. Eles trabalhavam no meio dos egípcios. Eles comiam a comida dos egípcios. Eles vestiam. Eles estavam ali, as crianças, elas cresciam, elas nasciam dentro daquela cultura, vendo aquela cultura. E algumas coisas da cultura egípcia, ela é muito interessante. E ela tem tudo a ver com a Páscoa, ela tem tudo a ver com a morte dos primogênitos, ela tem tudo a ver com a crucificação de Jesus. Porque dentro da cultura egípcia, havia várias coisas que se aconteciam. Por exemplo, era normal, dentro da cultura egípcia, comer comidas consagradas a deuses. Eles faziam seus pratos, as suas oferendas, levavam até o pé dos deuses. Lá o sacerdote dos deuses, não o sacerdote de Deus, o sacerdote dos deuses consagrava aquele alimento então, e as pessoas comiam aquele alimento, e elas comiam, e elas achavam que aquele alimento estava sendo abençoado pelos deuses. E não estou falando de 1 e 10 deuses, estou falando de centenas de deuses. Tudo era um Deus para eles. Tudo que surgia era um Deus para eles. Então, comer comida consagrada era uma prática, era uma cultura. Também havia uma outra cultura com meninas jovens, meninas virgens, que eram entregues para a adoração a deuses. E aí você que é um bom entendedor sabe o que se faziam com essas meninas. E dizia-se que isso era para os deuses. Então fazia parte de uma cultura. Mas algo que me chamou muita atenção é algo que os egípcios tinham como costume fazer nas portas de suas casas. Havia algumas casas egípcias, e nós chamamos, por exemplo, a porta, nós temos a porta da nossa casa e nós temos o marco de nossa porta, ok? Aqui todo mundo comigo? Nós chamamos esse marco de quê? De vista, não é? Nós chamamos aqui em Passo Fundo a vista, ali, ó, o Gese, mostra o que é a vista aí para nós, nessa porta, ó. Isso aí é a vista. Então, os umbrais das portas são essas vistas. E os egípcios, eles tinham uma porta dentro da sua casa, aonde tinha um marco, um outro marco menor dentro, e uma outra menor dentro. Essa porta, ela não tinha nenhuma passagem, era uma porta desenhada na parede. E essa porta, ela tinha um nome, se chamava Porta do Infinito. E essa porta, eles acreditavam o quê? Que quando eles morressem, o espírito deles sairia então desse corpo terreno no qual eles estão, passariam por essa porta e entrariam então numa outra dimensão, aonde eles iam desfrutar, né, de muitas maravilhas num mundo além daquela porta. E isso era uma cultura que eles tinham. E o que eles faziam? Eles chegavam nessas portas, e como eles adoravam vários deuses, diversos deuses, eles chegavam nessas portas e eles faziam o quê? Eles escreviam nessas portas orações, pedidos aos mais diversos deuses, né? Deus fulano de tal, me guarda, protege a minha casa, protege a minha família, me dá fertilidade. E aqui nos umbrais dessas portas, eles colocavam diversas orações e diversos pedidos a dezenas, a centenas de deuses. As casas que não tinham condições de ter a porta do infinito dentro da sua casa, os egípcios faziam isso na porta da rua, na porta de entrada. E lá eles escreviam esses pedidos e colocavam lá os seus pedidos aos deuses. Então era uma cultura, fazia parte da cultura deles escrever nos umbrais das portas pedidos aos deuses.
Até aqui, amém? Está todo mundo comigo? Então, talvez fosse comum, talvez fosse normal, alguns hebreus adaptarem-se a essa cultura, porque nós estamos falando de um povo hebreu, que não tinha igreja para congregar, não tinha um pastor para ensinar, não tinha uma fé para professar no domingo, não tinha um culto para ir no domingo, não tinha um lugar para se encontrar e congregarem juntos. Nós estamos falando de um povo que está há 400 anos sob influência de uma cultura egípcia, de diversos outros deuses. Então era muito comum que os hebreus, alguns deles, escrevessem também nos umbrais de suas portas orações e pedidos, como se fosse para o nosso Deus, achando que isso estava normal, achando que isso era algo comum, achando que isso era algo válido, porque muitos que estavam ali nunca conseguiram ouvir falar de Deus. Então essa era a cultura. E aqui acontece algo que nós chamamos de sincretismo religioso. E o que é o sincretismo? É quando eu pego elementos de diferentes tradições religiosas e eu combino com as práticas da minha crença. Quando eu pego coisas de uma outra religião e eu trago essas coisas para a minha religião. E eu disse no começo que essa mensagem de hoje, ela pode ser libertadora na sua vida, porque talvez ela vai confrontar algumas coisas em você. Porque talvez na nossa vida, nós nos acostumamos com alguns costumes, identificando isso como se fosse algo bom, como se fosse algo saudável, e às vezes nós podemos estar praticando um sincretismo religioso, uma idolatria, e em vez de agradar a Deus, eu estou entristecendo a Deus. Há uma grande diferença entre fazer algo para Deus que Deus goste e fazer algo que eu ache que está agradando a Deus e Deus não está recebendo. Há uma grande diferença nisso tudo. Então, dentro desse sincretismo religioso, eu consigo perceber que a cultura, ela foi trazendo coisas para dentro da igreja, que fazem parte de outras religiões, e que foi sendo somada no mundo cristão, no mundo gospel, no mundo evangélico, e nós fomos aceitando, porque isso foi bom, isso foi legal, isso deu certo alguma vez. Eu me lembro que uma vez, nós tínhamos um grupo familiar, e nós tínhamos uma irmã, que ela tinha trombose na perna, a perna dela era desse tamanho, e a perna dela estava da cor dessa caixa. E eu estou lá no culto, naquela pequena reunião, naquela casa, um grupo familiar, uma célula. E nós orávamos para aquela irmã todos os dias. E Deus falou comigo. E disse assim: pega uma garrafa de 2 litros de água e enche de água. E eu pedi para ela: só ter uma garrafa de 2 litros de água aí? E ela tem. E eu enchi aquela garrafa d'água. E Deus falou para mim: derrama óleo de unção nessa água. E eu derramei óleo de unção naquela água. E eu disse para ela: a senhora vai lavar a sua perna com essa água por 7 dias. E no 7º dia a sua perna vai estar curada. Irmãos, eu saí daquele culto, fui embora para casa. Eu quero que você pense na luta que eu fiquei. Eu fiquei numa luta tão grande. Eu disse: o que eu fiz? Meu Deus, como é que eu pude fazer isso? Eu cheguei para o meu pastor e disse: pastor, eu fiz isso. Eu não sei o que eu faço. Eu vou chegar na outra semana na casa dela lá e eu vou pedir perdão para ela. Eu vou fazer qualquer outra coisa. E eu me lembro que o pastor Roberto disse assim para mim: se foi Deus que mandou você fazer algo específico, é porque Ele quer fazer algo específico. E eu peguei e disse assim: será que foi Deus que mandou fazer isso? E irmãos, eu quero que você veja assim a palpitação do meu coração quando ia chegando o dia de voltar e fazer o culto naquela casa. Chegou o dia do culto, eu entro naquela casa e está lá aquela irmã sentada. Ela sempre usava um vestido longo, com vergonha. Ela está lá sentada com aquele vestido longo. Porém, ela remanga o vestido até a altura do seu joelho, e a sua perna estava curada.
E tem um pequeno detalhe aqui. Isso foi algo específico que Deus mandou eu fazer uma única vez. E sabe qual é o problema? É se eu fizer disso uma prática. E é aqui que nós cometemos erros, porque nós olhamos para a Bíblia e vemos Deus fazendo o sol parar uma única vez. Nós vemos o que aconteceu quando Deus manda ferir a rocha e depois Moisés vai lá e fere a rocha outra vez, e não era para ferir, era só para tocar. Porque nós vamos nos acostumando e achando que algo deu certo uma vez, e eu posso fazer isso sempre, e que Deus está nisso, e às vezes Deus não está nisso, porque Deus ele age também de forma específica, Ele dá regras específicas, Ele faz coisas específicas, e tudo que foge disso, nós temos que olhar para a palavra, e o que a palavra manda nós fazermos. Então eu vejo que a cultura que nós criamos às vezes, dentro da igreja, nós trazemos algumas coisas que não fazem parte do evangelho, coisas que a Bíblia nunca disse para fazer, como por exemplo comer o tal do peixe, ou dar o tal do ovo de Páscoa, ou ter um coelho para comemorar a Páscoa. Isso a Bíblia nunca mandou fazer, nunca disse, mas nós realizamos algumas coisas. Não precisa levantar a sua mão, mas eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui que já pegaram o seu copo com água, colocaram na frente da televisão, e depois que alguém orou, você foi lá e pegou seu copo com água, ou jogou fora, ou tomou. E muitas pessoas dizem, não, mas isso é uma bênção, eu já fui abençoado, eu já recebi quando eu fiz isso. Mas você não recebeu por causa do copo com água, você recebeu por causa da sua fé. Nós vamos ler o texto depois, o apóstolo Tiago diz que a oração da fé é quem cura, a oração é quem faz alguma coisa, não é o copo com água. Mas quando nós vamos para dentro do sincretismo, e nós vamos ver de onde que surgiu esse negócio do copo com água, isso acontecia dentro do candomblé, onde se fazia uma roda, e se colocava um copo com água. Quem já foi de religiões, afros, sabe do que eu estou dizendo. Se coloca aquele copo com água dentro, e se faz uma reza ali, para sei lá para qual os orixás, e tudo aquilo de ruim que tem, é colocado dentro daquela água. Eles acreditam que todo espírito mau, toda energia negativa, ela vai para dentro da água, porque a água é uma condutora de energia. Eles pegam aquele copo com água depois e botam fora. E nós pegamos isso, eu não sei em que momento que isso chegou na igreja. E eu pergunto, como que Deus vê essas coisas? Algo que é feito lá dentro do candomblé, eu trago para dentro da igreja, e eu uso isso como uma figura de fé. Mas Deus, em momento nenhum, mandou pegar um copo com água e fazer isso, botar na frente da televisão, orar. No candomblé eles botam fora. Nós às vezes tomamos a água. Eu acho que pior ainda, né? Que tudo que é espírito mal está na água. Você consegue entender isso? Isso é sincretismo, isso é idolatria, isso é pecar contra Deus. Eu já vi crente, eu estou falando de coisas que eu já vi crente bater 3 vezes na madeira e dizer isola. E quando nós vamos para dentro do candomblé, nós vamos entender que a pessoa, quando ela sai da sua casa e ela fecha a porta da sua casa, ela dá 3 batidinhas na porta, e isso significa, isso é um chamado dizendo que os orixás protejam a minha casa. E tem crente, quando alguma coisa dá errado, eles vão lá, Deus do livre, isola. Você está dizendo o quê? Orixás, me protejam, venham aqui, me guardem. Consegue entender isso? Que nós pegamos coisas que não fazem parte da história cristã, não fazem parte da Bíblia, e nós somamos, e acreditamos nessas coisas, e nós vamos ver muitas coisas. Nós vamos ver crente com um lacinho pendurado, nós vamos ver crente com ferradura pendurada, nós vamos ver crente com um elefante virado de bunda para trás, para a porta. Nós vamos ver crente colocando espada de São Jorge. Nós vamos ver crente acreditando no galo de Arruda, colhendo Marcela. Por quê? Porque coisas foram sendo pegadas de outras religiões e sendo
acrescentadas no reino de Deus. E eu pergunto, como que Jesus fica vendo tudo isso? Sendo que a cruz é suficiente para nós, Jesus é suficiente para nós, mas o que a gente faz? A gente precisa de um copo com água, a gente precisa de um galho de arruda, a gente precisa de um galho de incenso, porque o incenso aromático, ele era utilizado nos rituais satânicos, aonde se fervia o sangue com a carne, aquilo gerava um cheiro tão podre, tão ruim, que eles pegavam ervas e jogavam no fogo, e saía então um cheiro diferente, com aquela erva que era jogada, aquelas folhas jogadas naquele fogo fedorento, e aquilo então eles criam que quando aquela fumaça subia, com aquele cheiro bom, a alma deles era limpa. E nós temos crente comprando incenso e colocando em casa. Eu não sei se você encontra algum outro incenso, mas todo incenso, esse dia numa loja eu fui lá e peguei para ver. Incenso para ter bons sonhos, para ter sorte, para ter prosperidade, para isso, para aquilo, para aquele outro. Sabe o que é isso? Os escritos na porta. Quer um cheirinho bom na sua casa? Limpe ela, porque tem muito crente que tem um espírito de mulambo. Isso é um espírito demoníaco que deixa a sua casa uma bagunça, irmão. Sujeira, fedor. É um espírito, você tem que repreender isso da sua casa. Sua casa tem que estar limpinha. Você pode ter a casa mais humilde do bairro, mas ela tem que ser limpinha, cheirosinha. Bota um produtinho na água, bota um cheirinho lá, quem puder comprar um difusor no cheirinho, bota. Mas incenso, utilizado em rituais satânicos. E tem crente fazendo isso. E nós trazemos para a nossa cultura algumas coisas. E eu não quero desfazer aquilo que já foi criado dentro do reino de Deus. Mas existe uma coisa que nós praticamos. E que você vai decidir depois se isso é certo ou se isso é errado. Mas é muito comum as pessoas pedirem: pastor, o senhor tem um óleo consagrado para me dar? O senhor pode consagrar um óleo para mim? E eu me lembro de um irmão, quando a gente foi a Israel, ele trouxe 1 litro de óleo. Ele orou lá no Monte das Oliveiras por aquele litro de óleo, uma garrafa de 1 litro. E ele chegou no Brasil, e ele comprou 100 frasquinhos. E ele dividiu aquele 1 litro de óleo em 100 frasquinhos, e ele vendeu, para ajudar a pagar a viagem dele. E nós fazemos às vezes de algo de Deus um comércio. A Bíblia não manda fazer isso. A Bíblia não manda eu ungir as portas da minha casa. A Bíblia não manda eu ungir as janelas da minha casa. A Bíblia não manda eu derramar óleo na volta da minha casa. A Bíblia não fala isso. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver 2 funções do óleo. A primeira função do óleo era para se consagrar sacerdotes, reis e profetas. E nós vamos ver vários exemplos. Samuel derramando o óleo que estava no chifre de um cordeiro, cheio de óleo, sendo derramado sobre a cabeça de Davi, sendo consagrado. Nós vamos ver os profetas sendo ungidos. Samuel é ungido com óleo na sua cabeça. Vamos ver reis sendo ungidos, sendo derramado óleo sobre a sua cabeça. Uma das funções do óleo era consagrar reis, sacerdotes e profetas. A segunda função do óleo no Antigo Testamento era a consagração dos utensílios do templo. Tudo que havia dentro do templo, e eu não preciso lembrar você, porque eu já preguei sobre isso também. Quem vem assiduamente nos cultos lembra, que eu trouxe aqui até o slide mostrando como era o templo. Então havia o templo, onde havia lá o átrio, que todas as pessoas comuns ficavam, ofereciam sacrifícios. Depois havia o Santo dos Santos, que era o lugar onde somente os sacerdotes e levitas entravam. E havia o Santíssimo Lugar, onde o sacerdote entrava uma vez por ano, com a corda amarrada na sua cintura. E se porventura ele tivesse pecado, ele morria, e com a corda era para que os outros pudessem puxá-lo para fora. Todos os utensílios que haviam dentro do templo, eles eram consagrados com o óleo da unção.
Todos os utensílios, todas as coisas que havia dentro do templo eram consagrados. Essa era uma das funções do óleo. E eu me lembro de um jovem que uma vez chegou, comprou um violão, e ele é muito emocionado, pastor, esse violão para adorar a Deus, para exaltar o Senhor, eu quero que o Senhor consagre. Eu disse assim, eu posso consagrar, mas deixa eu te explicar uma coisa primeiro. Se eu consagrar o teu violão, ele nunca vai poder sair do altar. Porque consagração, algo consagrado no templo, é para ficar no templo. Segundo, você nunca vai poder tocar nenhuma música que não seja de exaltação e de louvor a Deus. E quem estuda às vezes, vai buscar no mundo, né? Sendo que nós temos no mundo gospel, quando se esgotar no mundo gospel, você pode procurar lá fora. Mas tem gente que já vai direto lá fora, e pega música de tudo que é jeito, e rockzinho, e escuta aquilo, aquele outro. Se você fizer isso com esse violão, que está consagrado ao Senhor, vai dar problema. Né, pastor? Então vou fazer o seguinte, filho, eu vou só abençoar. Eu vou orar pedindo para que Deus abençoe as tuas mãos, para quando tu tocar, flua a presença de Deus. Pode ser? Pode ser então, pastor, fica melhor. Essas eram as funções do óleo no Antigo Testamento. E quando nós viemos para o Novo Testamento, a coisa muda. Porque no Novo Testamento nós não vemos isso acontecendo, embora hoje, nas nossas convenções, porque um pastor e um presbítero, ele só é consagrado numa convenção. A igreja só consagra diáconos e obreiros. Mas nós vemos lá na convenção o óleo sendo derramado sobre os pastores, sendo derramado sobre os presbíteros, alusivo àquilo que aconteceu no Antigo Testamento. Essa consagração. Mas no Novo Testamento a gente não vê, em momento algum, a Bíblia mandando nós ungir uma casa, ungir uma janela, ungir um carro. Não. O único texto que nós temos no Novo Testamento está em Tiago, capítulo 5, versículo 14. E está aqui específico a função do óleo. E a função do óleo qual é? Há alguém doente entre vocês? É uma pergunta. Tem alguém doente aí? Ok, tem. Que ele mande chamar os presbíteros da igreja. E eles então, e que estes orem por ele, ungido com óleo em nome do Senhor. Versículo 15. A oração feita com fé curará o doente. Não é o óleo que vai curar, é a oração feita com fé que vai curar. Não adianta você derramar óleo sobre o doente se você não tem fé que ele vai ser curado. Então veja que a cura não está ligada ao óleo, mas o óleo está ligado à fé. Não adianta óleo sem fé, por oração, por enfermidade. Mas pastor, eu tenho o costume de derramar óleo lá na minha casa, de botar óleo por fora, derramar óleo em tudo que é lugar. Se você se sente bem com isso, faça. Porém, a Bíblia não manda fazer isso. Sabe quem que derrama óleo em volta de toda a casa pedindo proteção? As bezendeiras e os pais de santo. E talvez seja aí que vem para dentro da igreja essa cultura de nós derramar óleo em tudo. O óleo da unção, ele é específico, para que a gente possa orar pelo enfermo, e a oração da fé o curar. Amém, meus irmãos? Mas em algum momento nós cometemos o sincretismo. Nós vimos isso acontecer em algum lugar, ou talvez isso deu certo em algum lugar. Eu já fiz muito isso, irmãos. Orar por uma casa, orar por uma empresa. Eu vou lá, eu dobro meus joelhos, eu digo, Senhor, abençoe esse lugar, abençoe essa empresa. Você já parou para pensar, se a gente vai numa empresa, a gente unge aquela empresa, e aquela empresa sonega imposto? E aquela empresa mente? E aquela empresa vende algo errado? Você consegue imaginar o que isso pode acontecer naquela empresa? Então nós oramos, Senhor, abençoa esse lugar, abençoa as pessoas, envia clientes para cá.
Mas a consagração, ela é diferente. E nós cometemos alguns sincretismos na nossa vida, e saímos derramando óleo por tudo. E eu não estou dizendo para você não fazer isso. Se você se sente bem, se a sua fé é ativada por isso, faça. Não tem problema. É você que vai decidir, não sou eu. O meu papel aqui é ensinar a verdade para você. O meu papel aqui não é fiscalizar o que você faz. O meu papel aqui é ensinar. E a mesma mensagem que você ouve é a mesma mensagem que o irmão ouve. E o irmão, ele faz de um jeito, você faz de outro. E para o irmão dá certo, e para você dá errado. E o problema não é então na mensagem. O problema está em quem está recebendo a mensagem, não em quem está enviando a mensagem. Porque a mesma mensagem todos escutam, e uns são abençoados e outros não. Então nós precisamos entender o que é um sincretismo. Eu já vi crente passando na frente da igreja e fazendo o sinal da cruz. Então nós pegamos algumas coisas de uma cultura e trazemos para dentro da igreja, que não fazem parte da fé. E eu quero que você pense nessa noite, o que talvez você pode estar fazendo, ou qual, que nós estamos falando de valores aqui durante todo esse mês, e esse é o último domingo que nós estamos falando sobre valores. Por 5 domingos e 4 quarta-feiras, nós falamos sobre valores daqui. E talvez você colocou como base de valores da sua fé, coisas que fazem parte de um sincretismo, coisas que fazem parte de uma outra religião, que não fazem parte da Bíblia, que não faz parte do ensino de Jesus, que não faz parte do Evangelho, e você trouxe isso, e talvez você carregou isso quando você vem para a igreja, e nós fizemos isso, a gente carrega culturas quando a gente vem para a igreja. Lá no mundo, pastor, lá eu era brabo, lá ninguém metia a mão comigo. Você vem para a igreja e ninguém pode falar nada para você. Você é brabo. Cadê a mansidão? Cadê o domínio próprio? Cadê o fruto do Espírito sobre a sua vida? Quando você se converte, você vem para a igreja, você tem que se converter, você tem que mudar de vida. Você não pode ser a mesma pessoa que você era no mundo. Aí as pessoas se convertem, vêm para a igreja, lá no mundo eu bebia. Ah, aqui na igreja eu bebo também, porque eu bebo, pastor, minha família bebe. A vida inteira eu bebi, agora na igreja eu vou beber também, eu não consigo me libertar. Consegue sim! Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para libertar você. Tudo que você precisa está na cruz. Eu vou usar esse lado, eu quero que você imagine uma cruz aqui, tá? Podemos colocar uma cruz ali depois, porque eu falo tanto da cruz, eu falo tanto de Jesus. É bom ter uma cruz ali para a gente ter um exemplo, né? Faz de conta que aqui tem uma cruz. Tudo que você precisa está em Jesus. Não precisa nada de fora, não precisa nada mais. Nada mais. Mas pastor, na Páscoa tem o coelho, na Páscoa tem o ovo, na Páscoa tem essas coisas todas. Como é que isso chegou até nós? Através de um sincretismo. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui compraram um ovo de Páscoa e deram para os seus filhos. Mas eu tenho certeza que muitos de vocês que fizeram isso, não pegaram os seus filhos e fizeram uma oração a Jesus. Eu tenho certeza que muitas pessoas comeram chocolate, comeram peixe na sexta-feira, mas não sentaram com a sua família na sexta-feira, oraram ao Senhor e relembraram da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, do sofrimento dele. Por quê? Porque a cultura diz que eu tenho que comer a carne, a cultura diz que eu tenho que estar com a minha família, a cultura diz que eu tenho que curtir esse feriado. E eu me esqueço do verdadeiro significado da Páscoa. Quando a gente vai estudar a história, nós vamos encontrar uma deusa da mitologia anglo-saxônica, que é uma deusa chamada Onstara. E essa deusa, ela tinha uma particularidade, porque ela era adorada como sendo a deusa da fertilidade e da prosperidade pelos anglo-saxônicos.
E esse povo então adorava essa deusa. E um dia essa deusa, diz a história, diz a mitologia, que um dia essa deusa está caminhando e viu várias crianças brincando, e havia um pássaro caído, e ela pega aquele pássaro, e ela então faz a sua magia, e transforma aquele pássaro em um coelho, e uma lebre, e essa lebre fica pulando junto com as crianças, trazendo alegria para essas crianças. E conta a mitologia anglo-saxônica, que aquela lebre, aquele coelho, depois de brincar com essas crianças, ela fica triste, porque ele estava acostumado a voar. E chega então para essa deusa e diz: vem cá, eu queria voar, porque eu não quero ficar pulando, eu quero ficar voando. E a deusa então transforma aquele coelho novamente em uma ave. E essa ave, como um sinal de agradecimento, traz ovos coloridos e dá para essa deusa. E a partir desse momento, os anglo-saxônicos, eles começam a adorar um coelho como se fosse a materialização dessa deusa. E começam a trazer e colocar aos pés de uma árvore com um coelho esses ovos, todo ano, todo mês. Colocam sempre como um sinal de adoração, de fertilidade, de prosperidade. A mulher que queria ter filhos, ela ia até esse lugar, esse altar dessa deusa Onstara, e lá oferecia então ovos em sinal de adoração, pedindo para que ela pudesse ficar grávida e ter um filho. E passa o tempo, e os anglo-saxônicos, eles conhecem Jesus, eles têm a oportunidade de se converter, de vir para o Evangelho, e eles se convertem, eles aceitam a Cristo, e eles vêm para a igreja, e quando eles chegam na igreja, eles trazem alguns costumes. Eles estavam muito acostumados a fazer essas entregas, essas oferendas. O coelho fazia parte da vida deles, os ovos faziam parte da vida deles. E eles agora vêm para Jesus, e por coincidência, a mesma época que isso aconteceu, coincidia com a festa da Páscoa. E nada melhor do que eu pegar uma cultura que eu tenho, porque não há problema dentro da minha fé, talvez não há problema eu trazer algumas coisas de fora e acrescentar na fé. Tudo para somar vale, pastor. Nananicanaca. Negativo. Pastor, tudo que vem de fora aqui, sendo para somar, é válido. Não é válido. Eles começaram então agora na época da Páscoa. Tinha lá um coelho, tinham ovos. Você ia na casa dos saxônicos, tinha lá. Eles adoravam a Deus, acreditavam em Jesus, mas tinha o coelho, tinha os ovos. E como os crentes iam visitar, gostavam, achavam bonito, achavam legal. Eu vou querer um também, eu vou fazer um também. Eu não sei em que parte da história, eu não sei em que momento da história isso se tornou cultura. E nós acabamos fazendo. E acabamos trazendo para a igreja. E quantas vezes você já viu apresentação na igreja de crianças vestidas de coelho? Uma apresentação que eu vi uma vez numa igreja, entrou uma criança vestida de ovo. Tadinha daquela criança, deve estar traumatizada até hoje. E nós enfatizamos isso, nós fomentamos isso, nós fortalecemos isso, que não tem nada a ver com o Evangelho, que não tem nada a ver com Jesus, nada a ver, não faz parte da Bíblia. O que a Bíblia diz que nós devemos fazer? Meditar nela dia e noite. Então, dentro dessa cultura, eu quero que você entenda uma coisa. Se para nós que estamos aqui hoje, irmãos, temos acesso à internet, tudo isso que eu estou falando, você pesquisa, está lá, tem acesso, você pesquisar no Google, pesquisa em diversas plataformas, você vai ver essa história muito mais bem esmiuçada. Eu estou trazendo um resumo dela aqui. Se para nós que temos acesso a todas as informações, nós nos temos como pessoas inteligentes, como pessoas bem esclarecidas, nós temos acesso às informações, de tudo que é jeito, de tudo que é forma, nós temos Jesus Cristo, nós temos o Espírito Santo dentro de nós temos a Bíblia, e mesmo assim, nós praticamos uma cultura que não vem de Deus na nossa vida. Se nós tendo tudo isso ao nosso favor, e mais, nós temos um culto, que durante o mês inteiro se fala de valores, nós temos uma pregação,
Nós temos tudo isso. E mesmo assim, Geise, a gente carrega uma cultura que me afasta de Deus, que entristece a Deus. Se nós temos esse problema, imagine os hebreus, que não tinham um culto, que não tinham um domingo para ir na igreja, que não tinham uma Bíblia. A única informação que eles tinham a respeito de Deus era aquilo que o avô contou para o pai, que o pai contou para o avô do avô, o avô do bisavô. Era as informações que eles tinham a respeito de Deus era essa. E agora nós chegamos então nos nossos dias de hoje. E chegamos na Páscoa. E nós identificamos algumas coisas na nossa vida, algumas culturas da nossa vida. E quando nós olhamos para a história, e nós vamos até o Egito, e teve todas as pragas, eu não vou falar dessas pragas, mas eu vou falar da última praga, que foi a morte dos primogênitos. A morte do primogênito é onde o Senhor disse que todo primogênito, todo primeiro filho iria morrer. O foco dessas mortes não era a morte dos egípcios, mas o foco disso tudo era o filho de Faraó, o herdeiro do trono, o Horus vivo. Porque o Faraó, dentro do Egito, o Faraó, ele é um deus, ele é uma divindade. E o seu sucessor, que é o seu filho, ele é preparado pelos deuses também para ser uma divindade. Para um dia, quando ele morrer, passar pela porta do infinito, e lá então, nesse lugar onde ele acha que ele vai estar, eu sei que é o inferno, mas ele acha que é um outro lugar, que nesse outro lugar ele vai poder abençoar o povo. Então, dentro disso, o objetivo de Deus era o quê? A morte do primogênito. E o principal, filho de Faraó. Porque morrendo o filho de Faraó, quem vai herdar o trono? E o que Deus faz? Comece agora a ligar os pontos aí. O que Deus faz? Deus chega e diz assim, é o seguinte: vocês vão pegar um cordeiro, vocês vão matar esse cordeiro, vocês vão assar esse cordeiro e comer, e vocês vão pegar o sangue desse cordeiro, e vocês vão fazer o que com esse sangue? Vocês vão pegar esse sangue, e vocês vão pintar o que? Os umbrais das portas. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Deus está pegando o sangue, e de uma forma ou de outra, está apagando os escritos aos diversos outros deuses. E Deus está mostrando para o povo hebreu que eles não têm que confiar no Deus fulano, no Deus beltrano, no Deus tal, no Deus isso, no Deus aquilo, aquele outro, mas que o sangue do cordeiro é suficiente para a vida deles. E o que acontece? O anjo da morte vem. E quando o anjo da morte vem, chega na casa e olha, e está lá a oração para o Deus Sol, para o Deus Vaca, para o Deus Nilo, para o Deus isso, para o Deus Sapo. E o anjo da morte entra naquela casa e mata o primogênito. Mas quando o anjo chegava na casa dos hebreus, o que o anjo encontrava? Sangue nas portas. Não encontrava oração para nenhum outro Deus. E o anjo sabia que ele não podia entrar naquela casa. Sabe por quê? Porque dentro daquela casa estava Deus. E se o anjo viesse a se meter a bobo e entrar na casa que estava Deus, o anjo ia se dar mal. Então a casa que o sangue estava aspergido sobre os umbrais das portas, o anjo da morte não entrou. Na casa dos hebreus, o anjo da morte não entrou.
até mesmo daqueles hebreus, que talvez de uma forma impensada, por falta de sabedoria, vieram talvez a escrever nos umbrais de suas portas, orações pedindo que Deus, Jeová, viesse o guardar. Yahvé. Talvez por falta de informação, alguns deles escreveram: Yahvé me abençoa. Mas se o anjo da morte visse isso, ele ia entrar naquela casa. E o sangue foi colocado sobre esses umbrais dessas portas. E o anjo da morte não entra ali. Deus faz uma aliança. Sabe o que Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14 fala para nós? O que havia nesses umbrais, irmãos? Um escrito, ok? Uma inscrição, uma oração, um pedido. Olha o que o apóstolo Paulo fala: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou. Deus trouxe vida a vocês, juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. E agora, irmãos, olha a cereja do bolo: e cancelou a escrita de dívida que havia contra cada um de nós. Você consegue entender o que Jesus faz? Vamos voltar para cá agora, para hoje. Vamos voltar para a morte e ressurreição de Cristo. Nós estávamos perdidos nos nossos pecados. Havia um escrito condenando a nossa vida, condenando a nossa postura, condenando as nossas decisões, condenando as nossas ações, condenando a nossa forma de viver, condenando a nossa forma de agir, condenando a nossa forma de tratar as pessoas. Havia um escrito condenatório para cada um de nós, aonde o resultado disso seria a nossa morte. Vem Jesus Cristo, o Cordeiro Santo, imaculado, sem pecado, que verte o sangue dele na cruz do Calvário, e o sangue dele agora é aspergido aonde? Sobre cada um de nós. E pelo sangue de Jesus Cristo, eu e você somos libertos do poder do pecado que estava dominando a nossa vida. Eu pergunto para você uma coisa: o que a deusa Onstara tem a ver com isso? O que o coelhinho tem a ver com isso? O que o ovinho de Páscoa tem a ver com isso? Nada. Isso nada mais é do que inscritos nas portas contra nós. Mas Jesus Cristo vem e passa o sangue dele sobre a nossa vida. E algo tremendo acontece. Porque havia o átrio, o lugar santíssimo e o santo dos santos. Aonde Deus estava, o santo dos santos. Mas quando Jesus Cristo entrega a sua vida na cruz do Calvário, a Bíblia fala que o véu do templo, a cortina que havia, que separava o santo dos santos do santíssimo lugar, ela se rasga de alto a baixo. Uma cortina grossa, pesada, espessa, medindo quase 40 centímetros de espessura. Ela se parte de cima a baixo, e ela se abre. E agora, irmãos, Deus vai matar todo mundo. A presença de Deus saiu lá de dentro agora. O que vai acontecer comigo? Deus vai vir e vai acabar comigo, vai me fulminar, eu vou morrer. Quando Deus chega em nós, sabe o que Deus enxerga em nós? O sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus derramado sobre a sua vida. E Deus diz: esse tem aliança comigo. E sabe o que Deus faz? Através do seu Espírito, Ele diz: esse cara tem aliança comigo, eu vou morar dentro dele, através do meu Espírito.
Vamos ler Isaías capítulo 53. São 12 versículos que eu quero ler com você nessa noite. Aleluias. Isaías capítulo 53, versículo 1 em diante. Quem creu na nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia na sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém que os homens esconderam o rosto, foi desprezado e não o tínhamos em estima. Nós desprezamos Jesus. Ah, pastor, eu não fiz isso, mas os nossos antepassados que estavam lá mandaram crucificar Jesus e libertar Barrabás. Nós negamos ele. Nós dissemos, ele merece isso. Vamos adiante. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, ou seja, mesmo que eu não tenha um entendimento do que Jesus fez por mim, mesmo que eu não reconheça que Ele morreu na cruz do Calvário por mim, mesmo que eu não entenda que os meus pecados me separavam de Deus, mesmo assim, Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz, que paz é essa? Paz com Deus, porque antes eu não tinha paz com Deus, antes eu não tinha acesso a Deus, antes eu não podia chegar até Deus, porque se eu chegasse até Deus eu morria. Nós vamos olhar na história e vamos ver quando a Arca da Aliança foi trazida para Israel. Antes de ser trazida por Israel, ela estava no terreno filisteu, e lá no terreno filisteu ela causou tumores, ela fez um monte de coisa ruim lá. Quando trouxeram ela para Israel, levaram para um povoado, e quando chegou nesse povoado, os levitas, e eles fizeram o quê? Chegaram na arca, lembrando você, que dentro da arca havia 3 coisas. O que havia dentro da arca? Vamos lá, já preguei isso aqui. A vara, o maná e as tábuas. Objetos que foram consagrados com o óleo da unção e colocados dentro da arca. Quando a arca chega, então, os 70 levitas, 70, abrem a arca e olham para dentro. O que acontece com eles? Morrem. Porque não havia paz com Deus. Estão carregando a arca num carroção de madeira. Os bois tropeçam. Alguém coloca a mão para que a arca não caia. Morre. Porque não havia paz com Deus. Os nossos pecados nos separavam de Deus. Os nossos pecados separavam a nossa vida de Deus. Mas vem Jesus Cristo, que por causa das nossas iniquidades, o castigo que traz a paz para mim e para você com Deus estava sobre Jesus Cristo. E pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Cada um de nós tomou caminhos diferentes, fizemos o que achamos por bem, e assim até hoje a gente faz o que a gente acha que devemos fazer, a gente anda onde a gente acha que deve andar, a gente toma os caminhos que a gente acha que deve tomar, mesmo ouvindo a palavra, mesmo ouvindo Deus, nós fizemos isso. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós.
mesmo nós andando por caminhos errôneos, mesmo nós andando por caminhos longe de Deus, Deus fez que o castigo caísse sobre Jesus. Dá para entender isso? Eu não estou pregando, eu estou só lendo. Ele foi oprimido, afligido, contudo não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado para o matadouro, como ovelha fica muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. Versículo 8. Com um julgamento opressivo ele foi levado. E quem da sua geração se importou? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos da sua morte, embora não tivesse cometido violência, nem houvesse engano algum na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa. Embora Deus tenha feito de Jesus uma oferta pela minha culpa e pela sua, Ele verá a sua descendência e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, Ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos e salvará a iniquidade dele. Por isso, eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os seus despojos com os fortes, pois derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, porque ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Meu Deus, se eu não entender nessa noite o que é Páscoa, a gente não vai entender nunca mais. Olha o que Jesus fez por a gente. E eu vou encerrar lendo João capítulo 11, versículo 25. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E termina com uma pergunta: você crê nisso? E eu termino com essa pergunta: você crê nisso? Você crê na morte e na ressurreição de Cristo? Você crê no sangue de Jesus sendo derramado sobre você? Você crê que o sangue de Jesus foi derramado sobre você para apagar a dívida que os nossos pecados fez? Para pagar a culpa que nós tínhamos. E hoje Deus, Ele pode morar em nós, porque quando Deus chega até nós, Ele encontra o sangue de Jesus, e esse sangue é o que purifica a minha vida e a sua, de todo e qualquer pecado. Então essa noite, noite de Páscoa, é uma noite de nós refletir sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Talvez é uma noite para nós nos converter. Talvez é uma noite para quem ainda não aceitou Jesus, aceitar Jesus hoje. Talvez para quem já aceitou Jesus, dizer assim: olha, eu já te aceitei, mas se eu pudesse te aceitar de novo. Não posso te aceitar de novo, mas eu posso consertar coisas na minha vida. Eu posso mudar coisas na minha vida. Eu posso retirar da minha vida aquilo que eu tenho trazido de outros lugares. Eu posso tirar da minha vida as influências do mundo. Eu posso tirar da minha vida as influências malignas. Eu posso tirar da minha vida as influências que vêm e tentam manchar o sangue de Cristo sobre a minha vida. Nós precisamos viver aqui nessa terra, irmãos, crendo no Senhor Jesus. E não podemos viver uma vida aqui nessa terra negando a obra da cruz sobre a nossa vida. Nossos gestos, nossas atitudes, nossas ações, nossa fala, nossos pensamentos, o nosso secreto muitas vezes nega a cruz.
os nossos pecados costumeiros, os nossos pecados do dia a dia, os nossos pecados que tem pecados, irmãos, que já são de estimação, que a gente carrega há anos. Fizemos um propósito, fizemos oração, faz jejum, pede para pessoas ungir. Pastor, eu quero me livrar desse propósito, desse pecado, eu não quero mais esse pecado na minha vida, eu não consigo me livrar desse pecado. Você consegue, porque o sangue de Jesus é o suficiente para você nessa noite, e Ele te purifica de todo pecado. Não tem nada que Ele não possa fazer na sua vida, não tem nada que Ele não possa realizar em você hoje. Então eu quero que você quero convidar você a fechar os teus olhos nessa noite. E talvez você precise, nesse momento, confessar pecados para Jesus. Ele está aqui para ouvir você. Talvez o seu estilo de vida até aqui não foi o estilo de vida de alguém que tem Jesus. Talvez você ouvindo essa palavra nessa noite, você identificou alguns pontos de idolatria, algum sincretismo religioso na sua vida. Talvez ouvindo essa mensagem, você identificou alguma alteração da fé. Mas você tem uma oportunidade dada por Jesus hoje, de orar, de se arrepender e de não voltar a pecar novamente. Ele está aqui. Fecha teus olhos e começa a falar com Jesus. Só mais uma tarde apenas, Jesus. Não era só mais um nascer do sol. Vai falando com Jesus aí, irmão. Vai conversando com Ele. Ou mais uma. Vai confessando o pecado. Vai fazendo aliança com Ele. Vai fazendo propósito com Ele. Vai tomando posse do sangue de Cristo sobre a sua vida. Pendurado. Esse nome tem um nome sobre todo nome, e seu nome é Jesus. Mas ao terceiro dia, o inferno se entregou. Está vazia, pois o meu rei ressuscitou. O rei ressuscitou. O rei ressuscitou.
está sendo derramado sobre o teu coração nessa noite. Ele está sendo derramado sobre a tua vida nessa noite. Ele está aqui para te ouvir, Ele está aqui para te abraçar, Ele está aqui para te conquistar. Ele está aqui nessa noite para te perdoar, para te chamar de filho querido. Aleluia. Jesus Cristo, Ele está aqui nessa noite. A obra da cruz está realizada, está consumado. Já está tudo realizado, já está tudo feito. Não há mais nada a ser feito da parte de Cristo por nós. Mas há da nossa parte para com Ele. Aceitar Ele como nosso Senhor e Salvador. Reconhecer que a morte da cruz foi pela minha vida, foi pela sua vida. Reconhecer que Jesus Cristo entregou a sua vida na cruz do Calvário por cada um de nós. Reconhecer que Jesus Cristo derramou o seu sangue para me tirar da escravidão do pecado, para me libertar, para fazer tudo novo na minha vida. Você não foi chamado para a derrota. Você não foi chamado para uma vida de frustração. Você não foi chamado para uma vida infeliz. Você foi chamado para ser filho de Deus. E Jesus Cristo nessa noite, Ele está chamando você. Jesus Cristo nessa noite está chamando você para uma nova vida com Ele, para um momento novo com Ele, para uma nova vida com Ele. Jesus é suficiente na sua vida. Pastor, eu dei ovo de Páscoa. O que eu faço agora? Come esse ovo, irmão. Ou dá para o pastor. Você não está proibido de dar ovo de Páscoa para ninguém. Mas aqui dentro tem que estar muito certo o que vale a Páscoa para a sua vida. Que você possa levar isso nessa Páscoa para a sua casa, para a sua semana, para o seu dia, para a sua vida. Jesus Cristo ressuscitou por você. Amém? Não está dentro de uma tumba. Ele está vivo, à destra de Deus Pai, aguardando a ordem de Deus para vir buscar a sua igreja. Que o Senhor te abençoe nessa noite, que a presença de Deus esteja sobre você nessa noite, que você possa ser daqui fortalecido, municiado para guerrear contra o inferno essa semana. Amém? Levante a sua mão assim e diga comigo: a paz de Jesus. Deus te abençoe, a paz do Senhor, meus irmãos.